Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar nesse vídeo sobre um assunto que é o assunto do momento, imposto de renda. Mas a gente vai dar foco hoje no imposto de renda, a tributação de imposto de renda sobre a renda variável. Então esse vídeo é para você que é investidor, que investe em bolsa de valores e tem seus rendimentos variáveis aí na venda dos seus ativos. Você sabia que você precisa prestar conta à Receita Federal do ganho de capital oferido na venda desses ativos? Pois é sobre isso que a gente vai falar agora, tá bom? Então vamos lá. O que a legislação do imposto de renda diz a respeito da tributação do imposto de renda sobre esses ganhos variáveis? Primeira coisa que a gente precisa deixar bem esclarecido aqui para você, que é investidor, é que a legislação diz que a responsabilidade de fazer o recolhimento do imposto sobre esse ganho de capital na venda desses ativos é sua. Você, investidor, precisa fazer o cálculo desse imposto de renda e recolher esse imposto de renda através de um DARF para a Receita Federal. Então, agora que você já sabe que a responsabilidade de fazer o recolhimento do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos na venda dos seus ativos é sua, é importante você saber também como fazer esse cálculo, certo? Então, olha só, uma dica que eu já vou deixar para você é que existem várias calculadoras de imposto de renda disponíveis aí na internet, inclusive algumas gratuitas. Mas você precisa também fazer um controle, né, que seja uma planilha, né, de Excel da compra e da venda desses ativos. Por quê? O imposto de renda ele vai ser calculado sobre o ganho líquido auferido nessas vendas. Então, para apurar os ganhos líquidos, você precisa ter o controle também dos custos que você teve na compra desses ativos, bem como os custos que você teve também de corretagem, né, de emolumentos, na venda desses ativos, porque esses valores deverão ser deduzidos do rendimento bruto que você auferiu, chegando assim ao valor do rendimento líquido. Quais são as alíquotas para a apuração desse imposto de renda? Aí é preciso separar as operações. Então, olha só, se você é um investidor que investe na bolsa de valores, naquela modalidade day trade, ou seja, você compra ações e vende ações no mesmo dia, essas operações, os rendimentos dessas operações são tributadas em 20%. E o outro detalhe é o seguinte: a Receita Federal determina que as corretoras, né, a legislação na realidade determina que as corretoras façam a retenção de 1% do imposto de renda nas rendas variáveis dessas operações day trade. Essa foi uma forma que a Receita Federal encontrou de fiscalizar esse tipo de operação, porque dessa forma a corretora, né, sendo uma espécie de dedo duro, fazendo a retenção, consequentemente você vai estar na mira da Receita Federal, e se você não recolher a diferença desse imposto, ou seja, os outros 19%, a Receita Federal vai te cobrar. Quando se tratar de outras operações que não sejam essas day trade, então a retenção é de 0,05% e a diferença, né, do 0,05% para os 15% aí você precisa também recolher. Lembrando que a base de cálculo para a apuração desse imposto de renda é o valor do rendimento bruto que você tiver oferido, menos as despesas com corretagem e emolumentos e outras despesas que você tiver. E aí você apura os 20% se for uma operação day trade ou 15% se forem outras operações. E desse valor você abate o valor que a corretora antecipou de 1% ou de 0,05% desse imposto de renda. Vale ressaltar também, gente, que se essas operações que você estiver fazendo, o valor da alienação, né, desses ativos, ou seja, a venda desses ativos, for inferior a R$20 mil, você está isento de imposto de renda na renda oferida desses ativos, ok? E com relação à declaração de ajuste anual, se você está fazendo o recolhimento mensalmente, né, sobre os rendimentos auferidos, você é obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual? Sim. Só que ela não vai ter nenhum efeito tributariamente mais para você, porque o imposto você já recolheu e agora você só precisa prestar contas para a Receita Federal desses pagamentos que foram feitos e desses rendimentos que você oferiu.
E, obviamente, se você tiver outros rendimentos além desse de bolsa de valores, é na declaração de ajuste anual que você vai informar os demais rendimentos. Então comece agora a fazer o levantamento aí de todas as operações que você realizou no ano de 2019, porque até o dia 30 de abril você precisa prestar conta de todas essas operações para a Receita Federal através da declaração de ajuste anual do imposto de renda. E, precisando de orientação, nós estamos aqui, nós da ACC, nossa equipe está preparada para te orientar, para fazer a sua declaração de imposto de renda e para tirar eventuais dúvidas que você ainda tiver sobre o assunto. Então, conte com a gente aí, estamos juntos e até mais. Forte abraço!